Olá, pessoal! Então, começando a nossa aula de matemática de hoje, nós vamos continuar o estudo de sistema de equação do primeiro grau, que nós já iniciamos na aula 3 do quarto bimestre. Então, se você não assistiu a aula 3, veja ela primeiro para depois começar essa, ok? Peço que vocês façam a leitura da página de 151 a 160, se você ainda não fez. Assista essa videoaula e resolva a lista de exercícios que está lá no PDF. Para a gente começar a aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre o método da substituição. Então, na aula anterior, nós vimos o método da adição, e agora a gente vai ver o método da substituição, que é outra forma que nós temos para resolver o sistema de equação. Para a gente começar aqui, o primeiro passo é que nós vamos escolher uma equação para isolar a incógnita. Tá? Então, aqui, lembrando, nós temos duas equações, né? A primeira e a segunda, e a gente vai escolher uma delas para isolar a incógnita. Como assim? Eu sempre penso o seguinte: eu vou escolher a equação que é mais fácil isolar a incógnita. O que é isolar mesmo? Deixar ela sozinha. Então, eu escolho a equação que uma das letras, né, ou x ou y, não tem um coeficiente, ou seja, não tem um número na frente. Por exemplo, se eu fosse escolher essa equação, a segunda, aqui o x tem o 3, o y tem o 7. Né? Então, aí na hora que eu for isolar, deixar ele sozinho, tem que passar o 3 dividindo, vai dar uma fração, vai ficar um pouco mais complicado. Não que não seja possível, é possível, mas fica mais difícil de resolver. Então, eu pego a equação que alguma dessas letras não tem número na frente, como o caso da primeira equação. Então, eu vou escolher, nesse caso, a primeira equação, tá? Que é x menos 2y para isolar. Então, agora a gente vai isolar. Eu vou isolar o x, porque ele é mais fácil, ele está sozinho no coeficiente, então é mais fácil eu isolar, é só passar esse 2 que está subtraindo, somando, e nós conseguimos isolar esse x. O segundo passo, a gente vai pegar a outra equação. Então, no caso, eu peguei a primeira aqui, agora eu vou pegar a segunda. E se eu tivesse pegado a segunda? Aí eu ia pegar a primeira para substituir. A gente sempre pega a trocada. Então, a gente vai pegar a segunda equação agora, né? Que é 3x mais 7y igual a 29. E a gente vai substituir a incógnita encontrada no passo 1. Então, eu não encontrei que x é igual a 1 mais 2y. Então, eu vou substituir o x nessa equação pelo que eu encontrei no primeiro passo. Então, vai ficar 1 mais 2y mais 7y igual a 29. Certo? Lembrando, pessoal, que aqui é 3 vezes o x. O x é tudo isso daqui, então eu tenho que colocar entre parênteses, tá? Não esqueça do parênteses. Então, vamos ver o que fala no passo 3. Fala o seguinte, né? Resolvemos essa equação e encontramos o valor da primeira incógnita que a gente quer. Então, vamos colocar aqui a equação, que é 3 vezes 1 mais 2y mais 7y igual a 29. A primeira coisa que eu vou fazer é a distributiva do 3, né? Porque o 3, lembra que é 3x, o x é tudo isso, a gente tem que multiplicar o 3 por tudo. Então, vai ficar 3 mais 6y mais 7y igual a 29. Como que eu resolvo isso mesmo? Deixo que tem y de um lado e que não tem, eu vou para o outro lado. Então, vai ficar 6y mais 7y igual a 29 menos 3. 6y mais 7y, a gente sabe que é 13. E 29 menos 3 é 26. Como que eu descubro o y? Passo o 13 para cá dividindo. Então, o y vai ser igual a 26 dividido por 13 dá 2. Então, a gente encontrou o valor de y. O quarto passo. O quarto passo do método da substituição é o mesmo do quarto passo do método da adição. A gente encontrou já uma das incógnitas e a gente vai substituir esse valor em uma das equações. Então, eu vou escolher uma dessas equações. Agora, a gente pode escolher qualquer uma, tá? Pode ser até essa daqui que já está isolada, que é até mais fácil. E nós vamos trocar o valor. Você pode escolher a primeira, a segunda, até essa que já está isolada. A gente vai trocar o valor
a letra, né, que a gente já descobriu, pelo valor encontrado. Então, vou pegar aqui, por exemplo, a primeira equação. Primeira equação. Qual que era a primeira equação mesmo? X menos 2y igual a 1. Então, x vai ficar x menos 2 vezes o y, que é 2, igual a 1. X é igual. X menos 2 vezes 2 é menos 4. Passo o 4 para a ação inversa. Nós temos, então, que x é 5. Pronto, encontramos a solução. Lembrando que primeiro a gente coloca o x, né, que no caso é o 5, e depois o y, certo? Então, sempre, pessoal, independente do método que a gente escolher, a gente sempre tem que pensar que nós precisamos deixar a equação com apenas uma das incógnitas para a gente poder resolver ela e então depois resolver a outra substituindo a incógnita encontrada, tá bom? Então, tanto o método da adição quanto o método da substituição são válidos. É lógico que a gente vai escolher o que fica mais fácil em determinado exercício. Eu trouxe para vocês também alguns probleminhas de equação do primeiro grau, né, de sistema de equação. Como que a gente resolveria eles? Então, por exemplo, ó, a soma de dois números é 37. Dois números. Se fala dois números, quer dizer que eles são diferentes. Como é soma, eu vou chamar um número de x, outro número de y. A soma deles é 37. Depois fala assim, ó, a diferença entre eles é 9. Ou seja, diferença é menos, diferença é 9. Quais são esses números? Ou seja, nós temos duas equações e duas incógnitas. Nesse caso, qual que é o método mais fácil da gente resolver? Posso resolver por substituição? Posso. Posso resolver por adição? Posso. Vamos pensar o seguinte, se a gente fosse fazer por adição, nós já não temos aqui os números simétricos? Ó, se eu somar essa equação com essa, vou cancelar o y, não vou? Então, nesse caso, convém a gente fazer o método da adição. Então, eu vou usar o método da adição por facilitar o processo. Então, ó, x com x vai dar 2x, mais y com menos y, a gente cancela. Então, o resultado aqui, 37 com 9, nós temos 46. Então, o x vai ser igual a 46, dividido por 2, x é igual a 23. E agora, como que eu descubro o y mesmo? Agora eu pego uma das equações, tanto a primeira quanto a segunda, e troco o x. Eu vou pegar, no caso aqui, a primeira, mas tanto faz, tá bom? Vamos substituir. Então, a gente vai substituir em uma das equações, tá bom? Então, eu vou pegar essa daqui, que é a primeira, nesse caso. Então, vai ficar 23 mais y igual a 37. Eu tenho que descobrir o valor de y, então a gente vai isolar ele. Vou pegar, então, o 23 que está somando, passo a operação inversa, que é a subtração. 37 menos 23, a gente tem, então, o resultado de 14. Então, quais são os números que a soma dá 37 e a subtração dá 9? Os números são 23 e 14, tá? Então, a gente pode responder essa como em forma de probleminha, né? Os números são 23 e 14. Você pode fazer o teste, né? 23 mais 14 dá 37? Sim, então tá ok. 23 menos 14 dá 9? Sim, então tá correto a nossa resolução. Mais um exemplo para a gente terminar. Então, essa daqui é um pouco mais elaborada. Ó. Em um estacionamento, há carros e motos, totalizando 14 veículos e 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? Então, vamos chamar o C de carro, tá? Vamos trocar, não vou usar só o X e o Y, não. Mas pode ser também, você pode usar o X e o Y sem problema.
e eu vou usar o M de moto, tá bom? Então, tá falando que o total de veículos é 14, ou seja, se eu somar a quantidade de carros com a quantidade de motos, tem que dar 14. E as rodas é 48 rodas. Vamos pensar o seguinte: quantas rodas tem um carro? 4, né? Então, a cada carro eu conto 4 rodas. E quantas rodas tem a moto? 2. Então, a cada moto eu conto 2 rodas. Eu sei que o total de rodas é 48. Pronto. Consegui montar o meu sistema. E agora? Eu vou resolver por substituição ou por adição? Aí, pessoal, fica ao seu critério. Se a gente fosse somar aqui, a gente não conseguiria achar. A gente somando, né, ficaria 5C mais 3M. A gente não iria conseguir excluir uma das incógnitas, como foi feito no exemplo anterior. Então, eu teria que multiplicar uma das equações. Então, ia dar um pouquinho mais de trabalho. Então, por isso, eu vou optar pelo método da substituição. Mas nada impede você resolver pelo método da adição, tá? Então, método da substituição. Então, o método da substituição fala o que a gente tem que escolher? Uma equação. Então, eu vou escolher a primeira, lembrando que eu vou escolher a primeira porque a primeira, as incógnitas, tem uma delas que não tem coeficiente, ou seja, não tem um número na frente, fica mais fácil de isolar. Então, aqui vai ficar C é igual a 14 menos o M. Aqui é a primeira equação. Então, eu isolei, deixei o C sozinho. E agora? Agora eu vou substituir na segunda equação. Eu escolhi a primeira, substituo na segunda. Então, vai ficar, no lugar do C, eu vou colocar o resultado aqui, que é 4 menos M mais 2M igual a 48. Quanto que vai dar? Vamos fazer a multiplicação. 4 vezes 14 vai dar 56 menos 4M mais 2M igual a 48. Lembrando que a gente deixa a letra de um lado, o número do outro, então vai ficar menos 4M mais 2M igual a 48 menos 56. Fazendo essa continha, ó, eu devo 4M e tenho 2M's. Eu vou dever 2M's igual. 48 menos 56 vai dar menos 8. Então, eu vou terminar aqui. Ó. Vou multiplicar por menos 1, né, para inverter o sinal aqui. Então, vai ficar 2M é igual a 8, M é igual a 8 dividido por 2, M igual a 4. Então, nós achamos o valor da moto. Né? Nós sabemos que temos 4 motos nesse estacionamento. E os carros? Vamos descobrir então, né? A gente pega uma das equações e substitui o valor do M lá. Vamos pegar a primeira que é mais fácil, tá? Então, vamos substituir o M igual a 4. Vou pegar a primeira aqui, então vai ficar C mais 4 igual a 14. C é igual a 14 menos 4. C é igual a 10. Ou seja, nós temos 10 carros e 4 motos. Então, pessoal, a gente vai escolher. No primeiro exemplo, eu fiz por adição, que era mais fácil. No segundo, eu fiz por substituição. Então, sempre a gente vai escolher um dos dois, o que a gente acha mais fácil, o que a gente tem mais habilidade para fazer, para resolver, certo? Então, é isso. Qualquer coisa, nós estamos lá no WhatsApp para tirar as dúvidas. Bons estudos e boas atividades.